pensamento humano, ao debruçar-se sobre o horizonte da modernidade, encontra na dialética do esclarecimento o ponto de inflexão onde a luz da razão, outrora uma promessa de emancipação, começa a arder e queimar em vez de apenas iluminar, transformando-se num fogo que machuca e consome a própria individualidade que pretendia libertar. Theodor Adorno e Max Horkheimer, ao traçarem os contornos da indústria cultural, não vislumbraram meramente um sistema de produção de mercadorias destinadas ao entretenimento, mas uma arquitetura da alma que operava através da racionalidade burocrática e do desencantamento do mundo. Naquele momento histórico dessa produção de pensamento, a natureza, o reino do instável e desconhecido, foi subjugada por uma separação absoluta entre a cultura e a existência física, dando origem a uma dominação que se manifestava através da divisão do trabalho e da repetição exaustiva de padrões estéticos. A indústria cultural surgiu como um fenômeno distinto da arte que brota espontaneamente de um povo. A indústria cultural se impôs como um mecanismo de homogeneização que evitava qualquer impulso de transformação ou reflexão sobre a realidade. A gênese desse processo residia na transformação da cultura em um sistema totalitário de repetição, onde a lógica fabril se transpõe para o domínio do espírito. O público, acostumado às fórmulas simplistas de gêneros comerciais e à linguagem de Hollywood, passou a rejeitar qualquer discurso que destoasse do sensacionalismo repetitivo que embalava as produções de massa. O divertimento, longe de ser um alívio para as tensões da vida produtiva, torna-se o prolongamento do trabalho sob outras formas. Um espaço onde a satisfação promovida pelo consumo é, em essência, masoquista. Extrai-se um prazer da própria dominação, uma vez que a indústria cultural não sublima os desejos, mas os reprime através de uma promessa de felicidade que nunca se cumpre, mantendo o indivíduo em um estado de carência perpétua que o integra ao mecanismo social como um mero portador de papéis funcionais. Essa estrutura, que os frankfurtianos descreveram como esquematismo da cultura das massas, opera uma paródia da ideia de uma cultura universal, convertendo o espírito em mercadoria destinada ao consumo incessante e conformista. Nessa primeira fase de alienação técnica, a homogeneização era a ferramenta que aplainava as arestas da individualidade para que o sujeito coubesse perfeitamente na forma do mercado. O objetivo era a produção do mesmo em larga escala, onde o novo só existia se fosse previamente previsto e revisado para satisfazer uma audiência cuja trajetória já estava delimitada pela técnica. A consciência individual via seu âmbito de ação reduzido a um espaço pré-formado, onde a possibilidade da diferença já ficava limitada a priori e convertendo-se num mero matiz na uniformidade da oferta. O esquema kantiano, por assim dizer, que outrora era a faculdade da imaginação de mediar o conceito e a intuição, foi sequestrado pela indústria, que passou a oferecer ao sujeito o esquema pronto, poupando-o do esforço de pensar e ao mesmo tempo destituindo-o da capacidade de fantasiar para além do que já está dado. O mundo assim vira uma vitrine de espelhos opacos onde o sujeito se via obrigado a amar potências cujo peso não lhe deixava outra escolha senão um afeto falseado e conformado às circunstâncias dominantes. A análise do Adorno e Horkheimer sobre esse esquematismo revela que a indústria cultural antecipa o trabalho do consumidor entregando um produto já dotado das reações que ele deve ter. O filme, a canção, o romance tornam-se mecanismos que funcionam com a precisão de um relógio, onde cada tensão é resolvida conforme uma fórmula previsível, impedindo que o sujeito realize o movimento sintético da sua percepção. Essa forma de arte é ascética e ao mesmo tempo sem pudor. Essa produção é pornográfica e ao mesmo tempo puritana, porque promete o prazer apenas para negá-lo no instante seguinte, mantendo o consumidor numa eterna busca por uma satisfação que a própria estrutura da mercadoria proíbe. A indústria cultural é um sistema que funciona em todos os níveis da vida social, não se restringindo aos produtos culturais per se, mas moldando um modo de vida onde a paixão pelo esporte e o interesse pelo cinema são apenas formas de integração ao mecanismo social. Essa dominação é travestida de técnica, onde o progresso dos meios de comunicação serve apenas para aprofundar a alienação. Ao cunhar o conceito de indústria cultural, Adorno e Horkheimer revelaram que a cultura,
quando invadida pela lógica capitalista, transforma-se em mercadoria que deve ser consumida para manter a roda da produção girando. Toda a produção racionalizada na técnica age à mercê das vontades daqueles que são seus alvos, mas não na direção da emancipação e sim na direção do conformismo. A indústria conhece e prevê todos os movimentos do público, de modo que o novo é apenas uma repetição do antigo com uma roupagem um pouquinho diferente. Esse sistema abraça todos os níveis da sociedade, transformando a trajetória dos produtos midiáticos em um caminho delimitado previamente para satisfazer uma audiência cada vez mais conformada. E nesse contexto, a natureza sofre uma alienação profunda. Ela sempre existiu na sensibilidade e no prazer dos corpos, mas a partir do advento da indústria cultural, essa sensibilidade foi apropriada e distorcida. A experiência estética, que deveria ser um contato com o outro e com o mundo, torna-se uma névoa que cega o indivíduo, um caráter de negacionismo que se mantém ao longo da história da cultura humana. A alienação da natureza interna e externa é o preço pago pela dominação técnica, onde o sujeito perde a capacidade de experimentar o prazer de modo autônomo, passando a depender de estímulos pré-fabricados da indústria. E o resultado é uma sociedade de indivíduos que, embora fisicamente próximos, estão isolados em suas próprias sensibilidades que foram moldadas e conformadas pelo capital. E à medida que o século XX cede lugar à era da informação, a natureza da dominação sofre uma mutação ontológica que os frankfurtianos dificilmente poderiam prever. Se a indústria cultural de Adorno operava por meio da imposição de padrões universais e da exclusão do divergente, o capitalismo de vigilância de hoje, descrito pela Shoshana Zuboff, inaugura uma era onde a experiência humana privada é reivindicada como matéria-prima gratuita para tradução em dados comportamentais. Essa nova fase do capital não se contenta em vender produtos, mas ela fabrica produtos de predição que antecipam o que o indivíduo fará no futuro imediato e distante, subordinando a produção de bens à nova lógica da modificação do comportamento. Se antes a cultura de massa totalitária podia ser o Big Brother, hoje já se fala no Big Other, no grande outro, que opera através de uma arquitetura digital onipresente e que seduz com promessa de certeza absoluta e conveniência, enquanto corrói a autonomia necessária para o julgamento moral e o pensamento crítico. O capitalismo de vigilância foi inventado por volta de 2000, 2001, no seio do Google, como uma solução para a emergência financeira da bolha.com. Líderes como Larry Page perceberam que a experiência humana poderia ser a matéria-prima virgem do Google, capturando excedentes comportamentais que os usuários não forneciam intencionalmente. Essa lógica de acumulação unilateral declara que o que acontece na intimidade do pensamento e do desejo é propriedade das corporações, que transforma essa matéria-prima em dados processados para prever futuros comportamentos. O sistema é projetado para ser justamente indetectável. Ele se beneficia de um consenso neoliberal de autorregulação das empresas e de uma assimetria de conhecimento sem precedentes, onde essas plataformas sabem tudo sobre nós, mas nós sabemos quase nada sobre elas. Nesse cenário, a dominação deixa de ser uma imposição externa e torna-se um desejo desejado, onde o indivíduo submete-se voluntariamente ao panóptico digital. Acredita-se livre, autêntico e criativo enquanto se torna transparente para as corporações. O smartphone revela-se simultaneamente como o dispositivo de vigilância mais eficiente já criado. A dominação não é imposta, mas ela é desejada como se fosse expressão de liberdade e autonomia, constituindo justamente o paradoxo central da psicopolítica contemporânea. A liberdade neoliberal é a própria condição de possibilidade para esse novo regime de informação, que fragmenta a esfera pública e ataca o fundamento da democracia, o discurso racional entre os cidadãos. Byung-Chul Han argumenta que vivemos na infocracia, onde o excesso de informação e o ruído constante, que ele chama de infodemia, destroem a verdade factual e a substituem por uma comunicação puramente afetiva. Num regime de informação não prevalecem os melhores argumentos, mas as informações com maior potencial de estimular emoções. Esse excesso de informação não gera uma esfera pública unificada nem informada como a idealizada por Habermas, mas a fragmenta em bolhas de filtros que aprisionam o indivíduo num looping do eu. O resultado é uma crescente narcisação e expulsão do outro, onde o encontro real é substituído por conexões superficiais curadas por algoritmos. As redes sociais justamente fomentam aí tribos digitais unidas por identidades e afetos,
onde dentro da tribo os fatos são irrelevantes e fora dela existem apenas inimigos. Essa fragmentação corrói a possibilidade de diálogo e erode a democracia, transformando o debate político em uma guerra de encenação midiática e espetáculo. A democracia em tempo real, outrora sonhada como se fosse a democracia do futuro, revelou-se uma ilusão completa, dando lugar à telecracia, onde o cidadão se torna um gado manipulável por microdirecionamentos psicopolíticos. O outro deixou de ser um rosto e presença e se tornou um dado, um avatar ou engajamento. A humanidade perde o vínculo e o afeto passa a se medir por números. Nessa paisagem de isolamento digital, as bolhas atuam como câmeras de eco que refletem apenas o próprio eu do usuário. Todo questionamento ou adversidade é previamente excluído pelo algoritmo ou prontamente deletado pelo próprio indivíduo, fomentando a exclusão de toda relação com a alteridade. A sociedade perde assim o seu solo comum e em seu lugar surge uma guerra de identidades onde o discurso racional é impossível. A realidade factual compartilhada, que para Hannah Arendt era o que nos unia e nos separava ao mesmo tempo, é dissolvida pela transparência digital e pelo regime da informação. O que é verdadeiro reduz-se à expressão de vontades fundadas em gostos idiosincráticos rastreados por algoritmos, levando à experiência de alienação de um mundo factual compartilhado. Para a gente compreender a profundidade dessa alienação, é útil recorrer ao conceito de plano de imanência de Deleuze e Guattari. O plano de imanência como horizonte ilimitado onde o pensamento realiza movimentos infinitos a uma velocidade infinita. É a imagem do pensamento que reivindica o movimento do absoluto. No entanto, nas sociedades de controle, esse plano é constantemente atravessado por malhas de captura que fazem passar o mundo e suas variações através do crivo da interioridade subjetiva e dos fluxos de capital. O desejo, que deveria ser uma potência de criação ativa, é capturado por agenciamentos que valorizam em demasia a significação e a representação, afastando o corpo daquilo que ele poderia. A maquinaria algorítmica funciona como um agenciamento de enunciação que produz subjetividade como um processo de semiotização capitalista. O desejo nunca é falta, mas produção ativa que não cessa, contudo essa produção é canalizada para alimentar a unidade imperial do mercado consumidor. O homem, a natureza, a sociedade conectam-se constantemente, mas essas conexões são mediadas por máquinas que constroem a realidade como uma malha de controle. O plano de imanência, que deveria ser um campo de errância e de máquinas desejantes em conexões permanentes, é estratificado em linhas de força que impõem uma unidade transcendente, o capital algorítmico, como o senhor das condutas humanas. Pensar no sentido deleuziano seria seguir a linha de fuga do voo da bruxa, um movimento de criação que rompe com as opiniões estabelecidas e traça novas possibilidades de existência. Mas a indústria cultural algorítmica opera justamente para fechar essas linhas de fuga, cercando o pensamento com o já pensado e o já desejado. O estilo, que deveria ser uma modulação da língua ou da linguagem em direção a um fora, é reduzido a uma variação estatística dentro de um sistema fechado de recomendações. A vida imediata, que não precisaria de intermediação, é mediada por interfaces que traduzem cada impulso em função do lucro, impedindo que a filosofia leve a vida a reencontrar-se fora das categorias do consumo. A captura do desejo é a captura da própria potência da criação de si, e acaba transformando o sujeito num agente que apenas padece das influências externas enquanto acredita estar agindo. Essa trajetória da alienação pode ser ilustrada pela metáfora de Ulisses, utilizada por Adorno e Horkheimer para descrever a dialética do esclarecimento. Ulisses, ao amarrar-se ao mastro para ouvir o canto das sereias sem sucumbir a elas, representaria o sujeito que domina a natureza ao custo da sua própria repressão. Na indústria cultural clássica, o indivíduo é Ulisses oprimido que se torna opressor, voltando para seu reino apenas para perpetuar a dominação. No entanto, pensando na era da personalização coerciva, o mastro ao qual o sujeito está amarrado é feito de bits e algoritmos. O canto das sereias não é mais um perigo externo, mas um murmúrio personalizado que emana de dentro do seu próprio dispositivo, seduzindo-o a permanecer na bolha do seu próprio eu. A hiperpersonalização digital oferece a ilusão de que o mundo foi feito para o indivíduo, mas esse mundo é apenas uma coleção de ideias estabelecidas que se tornam fetiches. O esquematismo digital atua de modo opaco, traçando prognósticos comportamentais que modulam as vontades sem qualquer coerção física aparente.
O usuário acata as sugestões algorítmicas acreditando que elas são reflexo da sua liberdade, da sua vontade, quando na verdade são resultado de uma vigilância invisível, controlada e desconhecida. A personalização é uma ferramenta estratégica da dominação simbólica que intensifica o processo da alienação, disseminando discurso de ódio e propaganda enganosa sob a capa de conteúdos relevantes para o usuário. Esse novo esquematismo é ainda mais alienante do que a homogeneização da antiga indústria cultural. Enquanto a cultura de massa criava uma massa uniforme, permitindo pelo menos um solo comum de experiência compartilhada, ainda que alienada, a hiperpersonalização fragmenta a realidade em milhões de labirintos de espelhos e ecos. O observador comporta-se como Alice, entrando no espelho para encontrar apenas sua própria imagem, ou talvez como Narciso, mergulhando nas águas da sua própria subjetividade até a perdição. Os espelhos digitais são próteses que aumentam o raio de ação do eu, mas que simultaneamente eliminam o espaço para que o outro exista. A personalização nomeia apenas um objeto de cada vez, aquele que está diante da tela, reforçando um narcisismo que destrói o espaço comum. A destruição do mundo compartilhado leva ao que se pode chamar de deserto do real, um diagnóstico do presente onde o espaço público é esvaziado de sentido. A realidade mostra-se como algo que não pode ser dissolvido pelo pensamento, mas que depende do fato de sermos vistos e ouvidos por outros. Quando as redes sociais edificam bolhas digitais que mitigam a possibilidade do convívio humano pela ação e pela palavra, elas acabam criando conteúdos fugazes que não dão sentido à vida e não permitem narrar histórias coletivas. A mentira deliberada e o desprezo pelo comum tornam-se a norma, e mesmo o mais experimentado mentiroso encontra no computador uma ferramenta para cobrir a imensidão dos fatos com uma rede de falsidade. Hannah Arendt insistia que o problema da modernidade está no fato de não podermos abrir mão da autoridade, da tradição em um mundo que não é mais estruturado por elas. A tradição aproxima as gerações, mas as bolhas algorítmicas isolam o indivíduo num presente perpétuo de estímulos afetivos. As fake news, estimuladas por algoritmos que aproximam indivíduos de bolhas povoadas por robôs e bots, dão a sensação de uma realidade que não existe, mas que seria mais real que a realidade, manipulando interesses políticos e difundindo notícias fraudulentas. O mundo comum desaparece quando o que é verdadeiro reduz-se à expressão de desejos capturados pela técnica e pela máquina. A alienação moderna não é apenas a perda da individualidade, mas a perda do mundo. Se em Adorno e Horkheimer a indústria cultural transformava todos em um mesmo gado, a indústria algorítmica transforma cada um num prisioneiro solitário de sua própria preferência, incapaz de reconhecer o outro como interlocutor válido. O solo comum do diálogo social, a mesa de Hannah Arendt, é queimada para aquecer o motor do lucro das plataformas de vigilância. O resultado é uma humanidade que, embora hiperconectada, habita um deserto da solidão absoluta, onde o eco das suas próprias palavras é a única voz que consegue ouvir. Diante desse cenário, talvez a crítica da razão instrumental torne-se mais urgente do que nunca. A razão, que outrora era o discernimento de metas eternas para o homem, reduziu-se à tarefa de encontrar meios para fins propostos pelo capital. O entendimento crítico é desacreditado em favor de forças mais substanciais da alma, como afeto e emoção, que são mais fáceis de serem manipuladas pela técnica. No entanto, talvez, desajoadamente, a filosofia ainda pode traçar um plano de imanência que não ceda aos apelos da opinião e do mercado. Pensar por conceitos e por perceptos é a modalidade do pensamento criativo que não apenas repete o já pensado, mas que busca a criação de si como afirmação da existência, desejo e potência. A resistência à personalização coerciva exige uma ousadia prudente e uma experimentação talvez esquizoanalítica que busque novos modos de estar nos verbos da vida. Tratar-se-ia de desestratificar o eu, de buscar ser causa de si mesmo através do aumento da potência de agir e da seleção cuidadosa dos encontros. A liberdade não é uma escolha entre formas pré-fabricadas pelo mercado, mas um desenvolvimento de potências que vem de dentro, de um plano de consistência que se constrói na imanência absoluta da vida. Spinoza, nesse sentido, continua a ser o grande guia, o patrono da imanência. Levar a filosofia para fora da filosofia, para o imediato da vida que não precise de nenhuma intermediação.
Através do fragmento, do mergulho na historicidade concreta das formas e da recusa à unidade totalitária, que se pode quebrar o embrujo da indústria cultural e dos seus sucessores algorítmicos. A estética também é uma filosofia em si, não apenas uma filosofia aplicada, mas a estética deve conter o momento mimético que supere a racionalidade instrumental e revele a verdade na tensão entre o conceito e o sensível. A arte verdadeira, se é que se pode chegar a alguma arte verdadeira, e o pensamento rigoroso são os meios capazes de explorar as ruínas da nossa alma capturada pelo algoritmo e pelo controle e resgatar o eco de antigas palavras que ainda podem fundar ou refundar o mundo comum. Esse movimento da indústria cultural para a personalização coerciva não é apenas um avanço tecnológico, mas uma descida ainda mais profunda aos infernos da alienação. No entanto, sendo otimista na imanência da vida, onde o efeito jorra sobre sua própria causa e onde o pensamento segue a linha de fuga do inesperado, ainda reside a potência de subverter o diagrama de controle. O labirinto de vidros e espelhos dos algoritmos pode ser onipresente, mas ele é feito da mesma matéria frágil que a nossa própria percepção. Romper esses espelhos, fugir do labirinto de narcismo e reencontrar o rosto do outro no mundo comum é uma tarefa política e também existencial do nosso tempo. Uma aposta na vida digna de ser vivida livre das amarras de uma personalização que nos conhece apenas para nos controlar melhor.